E ó, seguimos o RF com você falando agora sobre a asma, gente. Uma condição que pode afetar pessoas de todas as idades e que pode também levar à morte. Embora possa aí parecer assustador ou confuso, entender o que é a asma, como ela afeta o corpo e como pode ser gerenciada é fundamental para garantir uma vida saudável e ativa. Então, para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a doutora Débora Patrocínio, pneumologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberto. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber. Doutora, para a gente começar então explicando para o pessoal de casa, né? A asma é uma condição que afeta aí o sistema respiratório. Como é que ela age no nosso corpo? A asma é uma doença dos brônquios, né? É uma doença inflamatória e que é uma doença crônica, que tem uma ação assim, a gente achava antigamente que ela só acometia crianças, mas hoje a gente sabe que ela pode acometer crianças, jovens, e a gente tem feito o diagnóstico até em pessoas adultas e pessoas com mais de 60 anos. Então já não é exclusiva mais da faixa etária infantil. Então pode afetar aí todas as idades, né? É isso que a senhora está dizendo. Isso. E ela é uma doença que não tem cura, é uma doença inflamatória crônica. Então a gente não pode achar que porque ela ficou um tempo sem se manifestar, ela vai ou houve a remissão total da asma. Ela pode eventualmente aparecer em qualquer fase depois da vida. Doutora, antes da gente falar então aí sobre essa questão do tratamento, né? Conta pra gente quais são os sintomas mais comuns aí para quem tem asma. Os principais sintomas são o chiado no peito, né, que a pessoa mesmo pode perceber, ou na ausculta do médico, numa manifestação da crise, o desconforto respiratório, ela sente como uma pressão no peito, falta de ar. Às vezes essa falta de ar manifesta aos esforços, numa atividade física, crianças que fazem educação física, que se cansam mais fácil que as outras. Então, o chiado, a tosse às vezes é persistente e a falta de ar. Quando a gente fala asma, né, a gente tende a entender que é só um tipo que existe, mas não é bem assim, né? Tem uma divisão aí importante. Isso, a gente tem basicamente uma classificação entre asma alérgica e não alérgica. A asma alérgica ela é desencadeada por poluentes, pó, poeira, cheiros fortes, mofo, são partículas ambientais em geral. E a não alérgica é desencadeada por variações climáticas, infecções virais, algumas manifestações que não são os componentes do ambiente. Agora há pouco a senhora comentou que as crianças, né, podem tender a ter uma crise quando fazem exercício físico ou algo do tipo. O que mais que pode desencadear uma crise? Você já comentou aí que cheiros, no caso, quando é alérgico, pode ser um problema. Isso. Os principais gatilhos que a gente chama são componentes que desencadeiam a asma. O principal deles é a variação de temperatura. A gente sabe que quem tem asma sofre muito no outono e inverno, principalmente quem não está ainda sob medicação ou não teve uma avaliação com especialista, ela começa a ter crises de tosse frequente. Mas isso pode também ser gerado após uma infecção viral. Quando a pessoa tem uma gripe, ela fala, eu tive uma gripe, eu melhorei e a tosse persistiu por muito tempo. Essa persistência da tosse pode ser uma variante mais leve da asma. E pessoas, por exemplo, que vão fazer uma faxina, uma limpeza e que se expõem a uma quantidade grande de material parado, ácaros, poeira, e de repente começam a ter uma tosse que não melhora e também pode ser um gatilho para as crises. E atividade física, por exemplo, crianças asmáticas começam a ter que reduzir o tempo de atividade por conta do cansaço. Ou começa a ter crise de tosse imediatamente após o esforço. Então, a gente tem uma variante da asma que é a asma induzida por exercício. Certo. Doutora, na época, né, da Covid-19, a gente viu aí que quem era asmático era um público que tinha aí prioridade, no caso, para a vacina. Era um público que estava mais suscetível, né, a ter Covid-19. Agora que passou essa onda, a Covid está trazendo ainda reflexos para esses pacientes ou não? A princípio, como a gente não tinha um grupo de risco muito determinado na época do Covid, eles incluíram a asma, o enfisema, algumas doenças pulmonares como grupo de risco. Na evolução da Covid, nós observamos que a gravidade do Covid não tinha correlação direta com a asma. Eles foram priorizados na vacina, mas nem sempre evoluiu para um desfecho ruim.
a gente teve outras especialidades que tiveram desfechos pior. Mas, apesar de tudo, a gente teve um agravamento no pós-Covid dos quadros alérgicos. Então, agudizou, a gente teve uma reincidência maior de rinite, quadros de faringite, então a pessoa começou a ter dor de garganta mais frequente. E a própria asma, que muitas vezes estava por anos parado, ela voltou a manifestar a crise. Então, pessoas que falavam, olha, eu estava 10, 20 anos sem ter crise, depois do Covid eu iniciei o quadro. Então, foi como se a gente tivesse tido uma sensibilização pós-Covid. Olha só que interessante. Olha, tem participação do público aqui com a gente. Vamos acompanhar. A Jéssica de Limeira falou assim: gostaria de saber se a asma no inverno é mais comum que em estações do ano com altas temperaturas. Isso é verdade? Obrigada pela participação. É verdade, doutora? Sim, é verdade. No inverno a gente tem uma incidência muito maior de asma, porque o tempo seco e frio é um agravante para a mucosa brônquica. Então, ele irrita mais e acaba desencadeando as crises asmáticas. As variações súbitas também, por exemplo, esses dias que estava muito calor, de repente esfria, também é um gatilho. Mas no inverno, em geral, é uma fase em que eles têm uma predisposição para as crises muito maior do que no verão, que é úmido. Então, a umidade do ar associada ao tempo frio é gatilho para asma, sim. Olha só, olha, a gente estava falando agora há pouco, né, sobre tratamento, a senhora entrou um pouquinho nesse assunto. Quando a gente fala de tratamento, é uma doença crônica. Sim. Então, ela precisa de tratamento constante. É basicamente isso, doutora. Muitas vezes a gente vê os pacientes aí que não tem uma crise, deixa de lado o tratamento. Tá certo? A gente tem uma classificação da asma, né? A asma leve são crises que ocorrem espaçadas durante o ano, não tem uma gravidade importante. Então, essas podem ser avaliadas somente no momento da crise. Tá? Então, a pessoa tem 1 ou 2 crises por ano, sem necessidade de internação, sem necessidade, uma crise mais leve, pode ser avaliado somente na crise. As crises moderadas, onde ela tem uma persistência maior dos sintomas, aí elas já exigem uma profilaxia, que a gente chama. A gente tem muitos medicamentos que estabilizam o quadro para evitar a crise. Então, hoje em dia, nós temos 2 grandes grupos de tratamento. Um que previne, então esse é de uso contínuo, e um para usar na hora da crise, que são os broncodilatadores. Olha só que importante. A gente tem mais participação aqui com a gente. Vamos acompanhar agora a próxima participação. Daqui a pouquinho, Ana Clara de Campinas. Ela falou assim: oi meninas, há diferença entre asma e bronquite? Um beijo, Ana Clara. Tem diferença aí, doutora? Antigamente existia um estigma muito grande em falar que a pessoa era asmático, porque a pessoa geralmente vivia internado, era um quadro muito mais grave. Então, as mães, as pessoas tinham dificuldade em aceitar que tinham asma. Então, a nomenclatura bronquite asmática, bronquite alérgica, bronquite crônica, era mais fácil da família aceitar do que o nome asma. Hoje em dia a gente sabe que todas essas nomenclaturas, elas, com relação a esse quadro, elas definem como asma. Então a gente não tem mais essa subdivisão. Então hoje em dia, esse quadro que a gente está tratando, né, essa sensibilidade dos brônquios, todos eles são chamados asma. A gente tem um outro tipo de bronquite crônica, que é a do tabagista, mas aí é outro grupo de doenças, tá? Certo. Mas a bronquite, que antigamente o pessoal chamava bronquite alérgica, bronquite asmática, hoje é toda considerada no nome asma mesmo. Certo. Doutora, eu estava vendo um dado aqui que, olha, 120 mil internações pela doença são registradas no país por ano e que cerca de 5 mortes acontecem por dia. Por isso a importância, né, desse tratamento antes da crise e, com certeza, durante a crise. Eu queria que a senhora contasse agora pra gente quais são as possíveis complicações. A principal complicação que a gente vê aqui no Brasil ou em países quentes em relação à Europa e Estados Unidos é que, vou falar sobre a nossa casa, né? O brasileiro tem uma tendência a diminuir o uso da medicação ou às vezes até deixar de usar a medicação no período de verão. Então, ele faz um período em que ele economiza bombinha, em que ele deixa de usar porque ele está confortável. Aí, quando chega o inverno, aquele processo todo, ele se avoluma de uma forma muito rápida,
às vezes com infecção secundária, às vezes sobreposto com uma pneumonia. Às vezes o próprio paciente tem rinite e sinusite, então o quadro acaba ficando meio mesclado. E aí essa sobreposição, ela gera um acúmulo de muco no pulmão, então assim, a própria asma junto com outros fatores alérgicos e a utilização de uma forma inadequada das medicações. Então, essa sobreposição, ela pode gerar internações ou idas ao pronto-socorro por conta de você deixar a doença ter evoluído para aquele ponto. Então, essa é uma das principais complicações, o não tratamento na fase em que a pessoa está se sentindo confortável. Outro ponto importante de complicação é que a asma favorece a pneumonia. Tá? Então, a secreção do asmático ela é mais adesiva, então ela sobrepõe a infecção bacteriana. Então, o paciente asmático, ele tem mais pneumonia do que os outros pacientes. Então, isso é um fator também de complicação e até eventualmente de internação. Certo, doutora, muito obrigada pela participação, foi um prazer te receber Muito aqui. obrigada, Roberto.